Oi, gente. Um abraço a todos. Todos os dias. Bom, contrariando orientação de autoridade e também contrariando até a própria família, eu volto a tocar nesse assunto, porque quem fala sobre isso corre perigo. Corre perigo, não é? É atacado. Quem ousa se levantar e falar sobre essa bandalheira que a esquerda tem feito no mundo, falar sobre a China então, não é? Falar sobre o vírus então, e se tocar nessa vacina, que é a tal da Coronavac, aí todos os perigos do mundo estão sobre você e todas as tentativas são feitas para lhe atingir. Mas olhem só, os Estados Unidos, o povo foi lá, com toda a fraude, com toda a safadeza que se sabe, morto votando, coisas que a gente ouviu no passado, na infância da gente, não é? Que morto votava, nego votava com título de morto e tal. Nos Estados Unidos, um troço comprovado, que houve fraude, mas mesmo assim, o que se esperava da Suprema Corte não aconteceu. O Joe Biden, com todos os fraudes, virou presidente dos Estados Unidos, chamando o Donald Trump de genocida, porque todas as mortes por Covid, um vírus potencializado pelos chineses no mundo para matar o mundo, mas lá o genocida era o Joe Biden. Como o genocida aqui é Jair Bolsonaro, todas as mortes é colocada, ou o genocida era o Trump, e aqui é Jair Bolsonaro. O Trump, no seu primeiro ato, bom, assim que assumiu como presidente, ele já tirou os Estados Unidos daquela organização de países, que são 32, que são os países contra o aborto no mundo, ele já foi lá e já tirou os Estados Unidos, que os Estados Unidos fazia parte. E para nossa surpresa, e agora, senta se você estiver em pé, e preste atenção no que eu vou falar, porque você precisa falar isso para outras pessoas, você precisa levar isso para outras pessoas, você precisa falar isso na sua igreja, usar o seu púlpito, usar o seu microfone, usar suas redes sociais. O Joe Biden assinou. Mas um decreto em específico de Biden gerou uma grande repercussão. Assinada na posse, a ordem executiva exige a chamada agenda transgênero. Em um trecho do documento, diz que as crianças devem ser capazes de aprender sem se preocupar com qual banheiro deverão usar e que os adultos têm direito a participar de lugares e atividades do gênero com o qual se identificam. Por exemplo, pessoas do sexo masculino que se identificam como feminino e vice-versa terão permissão para usar banheiros ou participar de competições esportivas que escolherem. Diversas entidades criticam as medidas e dizem que elas podem ameaçar a privacidade e também representam um risco para a segurança. Uma resolução, ou decreto, como queira, né? Excluindo a palavra masculino e feminino, ou seja, a ideologia de gênero que é do governo globalista, ele agora materializa como presidente. Bom, o texto, vou deixar ele bem fácil para você, diz o seguinte, que a partir de agora as escolas dos Estados Unidos, escola para criança, adolescente, seja para quem for, não tem mais essa história nem de masculino nem feminino, não tem distinção de banheiro. A pessoa vai usar o banheiro como ela se sentir sexualmente. Se é um macho que diz que é mulher, ele pode entrar no banheiro das meninas. E se é uma menina que diz que é homem, ela vai entrar no banheiro dos homens. E acabou, e não tem isso. E vira crime quem tratar dessa forma que eu estou tratando aqui. Não é? E outra coisa, isso vai valer para tudo nos Estados Unidos. Está assustado? Vai valer para o esporte também. O sujeito é um macho, com toda a sua testosterona, o sujeito é um atleta forte, mas se ele se sente mulher, ele não tem problema nenhum e ninguém vai poder impedi-lo, porque é uma resolução da presidência da República, ele vai poder disputar um campeonato no meio das mulheres, no meio das meninas, né? Eu não sei se alguma menina ou alguma mulher vai querer disputar campeonato de boxe ou de MMA lutando com homem. Isso não se faz. Eu não vejo uma feminista dizer que quer lutar contra Anderson Silva, quer lutar com Mil Eden, né? Não vejo nada disso, né? Mas
Aqui no Brasil já tem o caso do voleibol, que você tem um homem com toda a estrutura, né, que Deus lhe deu, porque nasceu macho, jogando voleibol contra mulheres, que é completamente diferente a estrutura, a fisiologia completamente diferente. É difícil isso. E essas propostas, lá ele como presidente sentou, escreveu e assinou. Só se espera que os republicanos agora judicializem isso, entre na Suprema Corte, para ver o que a Suprema Corte pode barrar, pode enfrentá-lo, como a esquerda aqui no Brasil judicializa tudo. Mas eu não estou falando de nada novo, porque todas essas coisas, todas essas propostas estão no Congresso Nacional Brasileiro. Na Câmara dos Deputados, essas propostas, tudo que Joe Biden assinou lá com o presidente, tem proposta aqui na Câmara dos Deputados. Tem proposta aqui no Senado da República, né? E quando uma questão dessa é derrubada, ela vai para uma comissão de mérito, e eu enfrentei muito essa questão de ideologia de gênero. Quando essa questão é derrubada numa comissão de mérito, e algumas, na bruta, acaba chegando no plenário e é derrubado, sabe o que eles fazem? Judicializam. E vão para o Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal determinar como, vocês todos têm conhecimento, que o Supremo Tribunal Federal no Brasil está legislando sobre aborto, está legislando sobre ideologia de gênero, está legislando sobre legalização de droga, que não lhe pertence. Não é a sua praia, não é o seu lugar. Mas eles judicializam tudo. Então, se a maior nação do mundo, o presidente da República, toma uma atitude como essa, irresponsável, esdrúxula, criminosa, contra o povo da América, contra as crianças da América, contra os adolescentes da América, contra as famílias da América. A América é uma nação cristã e elegeu ele. Então nós vamos ficar com os olhos abertos. Imagine o que vai acontecer aqui na nossa América. Imagine o banzé que vão fazer. Imagine o apoio que eles vão receber com dinheiro americano, essas ONGs aqui no Brasil, de feministas, de abortistas. Nós estamos numa situação, e eu diria a você, num velho jargão, no mato sem cachorro. Nós precisamos orar pelo Brasil mesmo. E tem muita gente orando pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Mas mesmo assim aconteceu. Porque oração depende de ação. Oração depende de ação. Pois é. Se essa cobra venenosa que está lá agora mordendo, alguém colocou ela lá. Onde tem uma cobra venenosa, é por isso que a parábola do espinheiro, que está na Bíblia, quando as árvores, quando a oliveira não quis reinar sobre a floresta, ninguém quis, o espinheiro disse: eu vou, mas dos meus espinhos vai sair fogo. E é exatamente isso. Colocaram um espinheiro para governar os Estados Unidos. E desavisadamente também nós colocamos muitos espinheiros para governar sobre nós, né? E legislar sobre nós. Muitos espinheiros. Então eu estou chocado, porque ao sentar na cadeira, as primeiras coisas que ele assinou. Mas todo mundo sabia quem ele era, ele dizia o que ele era, ele dizia o que ia fazer, e mesmo assim colocaram Joe Biden. Aqui, meus amigos, nós estamos indo para o mesmo caminho. Nossos filhos vão para a escola e não tem placa mais de banheiro feminino nem masculino. Sabe o que vai acontecer com isso? Abra os olhos e não se esqueça da minha palavra agora. Vai aumentar o número de estupro, vai aumentar o número de casos de abuso de criança, de pedofilia. Mães de família serão estupradas em banheiros públicos, ou seja, banheiros públicos não, dentro de supermercado, dentro de shopping, dentro de qualquer lugar, não é? Porque não tem placa. Se você se sentiu mulher, ele vai entrar no banheiro de mulher e acabou, e ninguém vai proibir. Se sentiu macho, vai entrar lá no banheiro dos machos e ninguém vai proibir. E assim vai acontecer com as crianças nos Estados Unidos. E não se iludam aqui também. Porque tem municípios que tomaram esse tipo de providência imoral, estados que tomaram esse tipo de providência imoral, e essa coisa vai se materializando. Não se assuste, porque o monstro está diante de nós.